Como se já não bastasse o tanto de imposto que a gente paga no Brasil, é imposto sobre atividade econômica, sobre o consumo, sobre o patrimônio, sobre rendimentos financeiros, todo tipo de imposto possível, sobre a renda. No Brasil, o que a gente faz com, assim, mais eficiência é cobrar imposto. No início desse ano, como se já não bastasse esse tudo, um novo imposto quase invisível foi adicionado às empresas do regime do lucro presumido. Eu digo que esse novo imposto é quase invisível porque ele não aumentou a alíquota, nada disso. Ele trouxe uma mudançazinha na forma de cálculo que vai impactar e muito empresas do lucro presumido e não tem absolutamente ninguém falando disso. Meu nome é Roland Santos. Se você é um empresário do lucro presumido ou está prestes a migrar para o lucro presumido, eu sou Roland Santos. Se você é um empresário do lucro presumido ou prestes a mudar para o lucro presumido, eu te convido agora a essa mini aula, essa pequena aula que eu farei com vocês, explicando o que é essa nova tributação e principalmente como você, empresário, pode fazer para fugir disso. Antes de começar, eu quero me apresentar para você entender quem está falando com você e o que me credencia para estar aqui tratando com você desse tema. Como eu disse, meu nome é Roland Santos, sou advogado empresarial, inscrito na OAB do Estado de São Paulo sob o número 521.865. Sou pós-graduado em Direito Empresarial e atuo hoje principalmente com Direito Societário e Direito Tributário, além de atuar também com contratos. Minha grande missão de vida, depois de atender inúmeros empresários, inclusive grandes empresas, empresas listadas na Bolsa de Valores, é ajudar os empresários a estruturar suas empresas e a proteger patrimônio com proteção jurídica e eficiência tributária. Sou fundador do escritório RS Advocacia Empresarial. Minha grande missão, como eu disse, é ajudar os empresários na proteção de patrimônio e na estruturação e crescimento de suas empresas. Então, vamos lá, agora que você já me conhece, bora falar do que realmente aconteceu. No início desse ano, na verdade no final do ano passado, e aí entrou em vigor no início desse ano, foi sancionada a Lei 224 de 2025, é uma lei complementar. Essa nova lei, ela foi conhecida, ela foi denominada a Lei de Redução e Extinção de Benefícios Fiscais. Então ela reduziu ou extinguiu vários benefícios fiscais que nós tínhamos em várias atividades e regimes diferentes. Só que, como eu disse, de forma quase que invisível, ela trouxe para o lucro presumido uma mudança que impacta diretamente as empresas sem necessariamente aumentar as alíquotas de imposto. E aí eu vou te explicar o tema, você vai entender por que é invisível. Vamos lá, primeiro eu quero te mostrar essa lei. Essa é a lei, ó. Dispõe sobre a redução e os critérios de concessão de incentivos fiscais e benefícios de natureza tributária, financeira ou creditícia. Então aqui, ó, é a Lei de Redução e Extinção de Benefícios Fiscais. E aí aqui, ó, a gente tem o artigo, na verdade o parágrafo, que fala sobre o lucro presumido. Então, quem que vai ser atingido por essa mudança legislativa? Empresas do lucro presumido que faturem anualmente mais de 5 milhões. Qual que foi a mudança? Se você fatura mais de 5 milhões, o valor que exceder esses 5 milhões terá uma tributação diferente. Como que vai ser essa tributação? Para você entender, né? Deixa eu até tirar aqui o slide da tela, quero ficar sozinho na tela, para você entender como que funciona o regime do lucro presumido. Você tem os seus impostos e diferentes impostos, mas entre eles nós temos o IRPJ e o CSLL, são os impostos federais. Imposto de renda de pessoa jurídica e contribuição social sobre lucro líquido. Esses impostos, eles são cobrados no regime do lucro presumido e no regime do lucro real. No lucro real, eles incidem a alíquota efetivamente sobre aquilo que a empresa lucra. No lucro presumido, como o próprio nome já diz, a lei estabelece uma presunção de lucratividade. E sobre essa presunção de lucratividade, eu tenho a incidência do imposto de renda de pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido. Então eu presumo quanto eu lucro, faço o cálculo conforme a base de cálculo e aí conforme essa base de cálculo final, eu cobro novamente ali a minha tributação final. Certo? Normalmente, nós estamos falando de alíquotas padronizadas de 32% para serviços e, alíquotas não, na verdade, bases de presunção de 32% para serviços e 8% para comércio e indústria. Ou seja, o que isso quer dizer? A lei
presume que se você tem uma empresa de prestação de serviço, como eu, por exemplo, tenho uma sociedade de advocacia, prestação de serviços advocatícios, a lei presume que eu faturo, que do meu faturamento, 32% é lucro. Essa é a presunção. Sobre essa presunção de 32% de lucro, eu tenho agora a cobrança de 15% de imposto de renda de pessoa jurídica e 9% de contribuição social sobre o lucro líquido. Então, voltando, tenho o meu faturamento, em cima desse faturamento eu tenho uma presunção de lucratividade, em cima dessa presunção de lucratividade eu tenho a incidência da minha alíquota final de RPJ e CSLL. Por que eu digo que é invisível? Porque não foi alterada a alíquota final do RPJ e nem do CSLL. O que foi alterado com um acréscimo de 10% é a base de presunção de lucratividade. Então, se a sua empresa antes tinha uma base de presunção de 32%, esqueci de colocar na tela, na verdade, ó. Se a sua empresa tinha uma base de presunção de 32%, ela passou para uma base de 35,2%. E se ela tinha uma base de presunção de 8%, passou para 8,8%. Então isso aqui atinge principalmente empresas de prestação de serviços, que têm uma base de presunção de lucratividade maior. E ela vai atingir o que exceder a 5 milhões no ano. Só que teve uma regulamentação que nos diz que isso é apurado trimestralmente. Então se você ultrapassa 1,5 milhão por trimestre, você já vai pagar esses 10% a mais do que exceder. Então vamos lá, a lei criou um imposto que, na verdade, uma alteração que ela seria cobrada se você passasse de 5 milhões no ano. Na regulamentação, decidiram quebrar essa apuração para trimestral. Então, às vezes, se um trimestre você ultrapassa 1,5, você vai pagar mais, e um trimestre você não ultrapassa, você não vai pagar esse acréscimo. Mas essa é a mecânica, esse é o mecanismo da lei. Passou o que exceder desses 5 milhões, aí no caso quebrando em trimestre, eles colocaram 1,5 milhão, o que exceder disso, você vai ter uma base de presunção maior do que você tinha antes. Essa é a mecânica da lei. Como que isso impacta na sua empresa? Eu trouxe aqui um exemplo de uma empresa que fatura 8 milhões com prestação de serviço. Então, sobre esses 3 milhões que excederem o limite, ao invés da base de presunção ser 35,2%, a base ser 32%, a base de presunção vai ser 35,2%. Isso significa que a base de cálculo final tem uma diferença de R$96 mil. Sobre esses R$96 mil, eu teria incidência de 15% de imposto de renda de pessoa jurídica e 9% de contribuição social sobre o lucro líquido. Ou seja, para uma empresa que fatura 8 milhões no ano de prestação de serviço, eu já tenho aqui um acréscimo de 23 mil de imposto por ano. Ronan, quero entender quanto que seria para minha empresa que na verdade fatura 20 milhões. Faz uma regra de 3. Você vai pegar os 20 milhões, vai subtrair os 5 aí e vai comparar. Como seria com 3 milhões, vai comparar com o que seria, por exemplo, com os 15 milhões. Mas esse impacto, ele é muito grande, ele é muito relevante e ele é invisível. Você, inclusive, empresário, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas provavelmente você só vai sentir isso no bolso depois quando você for pagar o primeiro boletim do trimestre, né? Do trimestre de apuração trimestral do ano, que está acontecendo agora, no momento em que eu estou gravando esse vídeo. Eu estou em 29 de março, então os empresários agora no mês de abril já vão começar a receber e aí eles vão começar a sentir no bolso. Não tem ninguém falando disso ainda, absolutamente ninguém. Então vamos lá. Como é que agora a gente vai fugir disso? Como eu disse, a lei ela veio denominada de lei de redução e alteração de critérios de concessão de incentivos de natureza tributária. Só que o lucro presumido não é um benefício tributário, não é um incentivo tributário. O benefício tributário, ele pressupõe algumas coisas, que é o quê? A dispensa de cobrança de um imposto, a redução de um imposto, a exoneração de um imposto ou a renúncia à cobrança daquele imposto. O lucro presumido não é nada disso. O lucro presumido nada mais é do que uma forma de cálculo de imposto, uma forma de cálculo de presunção de lucratividade da empresa e, consequentemente, uma forma de cálculo do imposto final. Nesse caso, falando de impostos federais, IRPJ e CSLL. Então, não se trata aqui de um benefício fiscal. A única coisa que eu tenho é uma forma de cálculo diferente do que é lá no lucro real e do que é lá no Simples Nacional. Então, essa inclusão quase que invisível do governo desse aumento dentro da lei de redução de incentivos fiscais, ela
tem sim uma fortíssima tese de ilegalidade. E aí, obviamente, isso começou a ser judicializado por várias empresas. Nós já temos, hoje na Justiça, diversos processos com liminares concedidas. Liminar é aquele pedido que a gente faz para o juiz decidir antes do julgamento final. Então, ó, juiz, nesse caso, pare de cobrar o meu imposto enquanto não é decidido isso. Nós temos aqui Rio de Janeiro, nós temos São Paulo, nós temos um mandado de segurança coletivo da OAB para sociedades de advocacia de São Paulo. Nós temos OAB RJ na mesma situação e nós já temos ações, inclusive, em tramitação lá no STF. Então, o que vai acontecer agora? Diversas empresas vão começar a entrar com esse processo, vão entrar. Existe uma estratégia aqui de condução dessa liminar, se ela for deferida, mas não é matéria para isso, é uma estratégia jurídica que tem que ser discutida entre o advogado e o cliente do caso, não é para falar aqui abertamente, mas isso vai começar a chegar a uma enxurrada de ações no judiciário e lá na frente isso vai ser julgado pelo STF. Quando o STF julga esse tipo de caso, ele faz uma coisa chamada modulação de efeitos. Ele fala assim, ó, eu julguei que isso aqui de fato é ilegal. Eu estou considerando ilegal. Só que vai passar a valer daqui para frente. Se você passou os últimos anos pagando isso aqui indevidamente, você só pode recuperar esse valor se você tiver entrado com uma ação lá atrás. Se você não tiver discutido numa ação, você vai passar a pagar o valor reduzido agora daqui para frente, mas o passado não vale. Então, é extremamente importante que vocês, empresários, entrem com esse pedido na justiça, ingressem com esse mandado de segurança, solicitando que seja declarada ali a ilegalidade daquela lei, a ilegalidade daquela cobrança, porque não se trata de um benefício fiscal, e sim de um regime de apuração de imposto, para que lá na frente você consiga restituir todos os valores pagos indevidamente entre o dia que você entrou com o processo e a data do julgamento final pelo STF. Provavelmente vai demorar, mas é muito importante que vocês entrem com o processo o mais rápido possível. Por quê? Porque se você não entrar com o processo, lá na frente, se o STF vier a julgar isso favorável ao contribuinte, você não terá a possibilidade de pedir a restituição se houver a modulação de efeitos como costumeiramente é feito. Por quê? O STF diz assim, ó, é ilegal, eu não concordo com a cobrança. Só que se todo mundo pedir a restituição disso, a gente quebra o Estado. Então só vai poder restituir quem entrou com a ação. Você, empresário, precisa garantir esse direito agora. Você precisa entrar o mais rápido possível. Porque, como eu disse, o impacto disso é muito alto. Vamos lá, eu vou trazer de novo os exemplos. Ó. Se você tem aí 8 milhões, então 3 milhões excedendo 5 milhões, 23 no ano. Se você tem... vamos aqui imaginar agora, 5 mais 6, 11 milhões, você já dobra esse valor. A cada 3 milhões excedente aqui, a gente vai multiplicar isso aqui, ó, 23, depois 46 e vai multiplicando. Então faz as contas, pega o que você tem hoje de faturamento na sua empresa, projeta isso com base nessa conta que eu ensinei você a fazer. Então, como eu disse, é muito importante que você, empresário, se atente a esse tema. Esse aumento de tributação é quase invisível. E aí, para terminar o nosso vídeo, quais são as soluções? O primeiro eu já falei, é um mandado de segurança. Nesse mandado de segurança, você vai pedir ali a declaração de que aquela cobrança é indevida, que aquela cobrança é ilegal. Você tem uma outra opção, a depender da lucratividade da sua empresa, que é migrar para o lucro real. Para isso você vai precisar de uma assessoria de um advogado tributarista para entender se faz sentido hoje, com base na realidade da sua empresa, ir ou não para o lucro real. Mas é uma segunda opção. E uma terceira opção, e aí essa aqui ela é muito mais peculiar, vai depender muito da estrutura da sua empresa hoje, seria uma estrutura de holding, onde você segregasse faturamentos diferentes de frentes diferentes da sua empresa em CNPJs diferentes. Então vamos imaginar uma empresa que tem produto e serviço. Então eu tenho 4 milhões de faturamento com produto, eu tenho 3,5 milhões de faturamento com serviço. Só que hoje eles estão concentrados todos na mesma empresa. Eu pego, separo isso, segrego. Então, por exemplo, esse fica no lucro presumido e esse no real, ou os dois no lucro presumido, eu segrego isso para que eu não ultrapasse esse limite. Mas vai depender muito do caso, isso não é para todas as empresas. Se você tem uma empresa que fatura 20, 30, 40, 50 milhões, isso aqui não serve para você. Mas as outras duas opções com certeza servem. Ou você se mantém no lucro presumido e ingressa com esse mandado de segurança, ou você pode fazer um estudo para ver se vale a pena, se é mais vantajoso você migrar para o lucro real. Via de regra, quando vale a pena ir para o lucro real? Se você é uma empresa de serviço e seu lucro é maior
do que 32%, vale a pena ficar no presumido. Se é menor, talvez valha a pena ir para o real. Se você é indústria e comércio e o seu lucro é maior do que 8%, vale a pena ficar no presumido. Se é menor do que 8%, vale a pena ir para o lucro real. Falando isso de forma muito substancial, assim, muito por cima mesmo, não é regra geral, mas em regra, assim, de forma generalizada, seria isso. Eu me despeço por aqui com esse vídeo. Se você quer contar com a nossa assessoria jurídica, eu vou deixar os canais do meu escritório, o número de telefone do meu escritório aqui na descrição. Te convido também a me seguir no Instagram, ronansantos.adv, e, como eu disse, eu espero poder ajudar cada vez mais empresários a pagar menos imposto, a construir mais patrimônio e a ter mais segurança jurídica. Foi um prazer estar com vocês e até o próximo vídeo.